Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Essa nossa aula, ela seria uma aula síncrona, mas devido às dificuldades técnicas observadas, a gente decidiu gravar e vamos postar nas plataformas, tá? Essa aqui é uma aula do 8º ano, tá? A gente está usando o material aqui do Somos Educação, tá? Ele é um material alinhado com a BNCC, tá? Então, aqui nós estamos dando os créditos aqui para os organizadores desse material, tá? Esse aqui está presente no caderno número 1 deles. E como eles têm relação direta com o nosso assunto de discussão, que a gente decidiu usar esse material aqui, tá? E aí, dentre os conteúdos que a gente vai discutir aqui na aula, tá? Para quem não me conhece, eu sou o professor Anderson Amaro, tá? Sou professor de matemática de vocês, dos alunos da Escola Olga da Silva e Dorothy Stenkin. Então, essa aula se destina aos alunos do 8º ano. Nessa aula, o nosso foco maior é chegar na restrição para o denominador e o valor numérico de uma expressão algébrica. Só que, de um modo geral, de um modo assim mais panorâmico, a gente vai dar um upgrade no que nós já discutimos até aqui, uma espécie de um resumo direcionado e pontual. E aí, na próxima aula, se tivermos as condições favoráveis, nós faremos um encontro síncrono para poder discutir detalhes que possam ficar não tão claros nesta aula gravada que está sendo feita. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é realizar uma revisão geral do que foi discutido até aqui, demonstrar as condições de restrição do denominador, quando a gente fala de expressões algébricas ou também de expressões numéricas, e calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. Como é que a gente faz para obter esses valores, tá? Então, de início, nós estamos discutindo expressões algébricas, tá? Aqui nós temos o link de uma videoaula do YouTube que serve como suporte. Além dessa gravação, eu vou deixar este PowerPoint que está sendo apresentado em formato de PDF. Então, para você acessar essa videoaula, basta você abrir o arquivo que vai ser encaminhado e clicar no link azul. Você vai ter uma videoaula também sobre expressões algébricas, de um modo mais direcionado e pontual. Tá? Essa aqui é uma sugestão que está sendo deixada para vocês. Então, não fiquem igual essa mocinha aqui da foto, tá? Que quando a gente fala de expressão algébrica, vem tanta coisa na cabeça e aí a gente fica sem saber de fato o que é uma expressão algébrica. Então, de um modo direcionado direto, tá? Tá. Antes que eu esqueça, quando vocês forem assistir essa aula, se estiver usando o celular, coloca ele na posição horizontal para você ter uma visibilidade melhor, tá? Então, a expressão algébrica nada mais é que uma linguagem matemática que vai usar números e letras. Tá? Então, toda a expressão que envolver adição, subtração, multiplicação, divisão, potência e raiz, que envolva números e letras, a gente está falando de uma expressão algébrica. Tenta lembrar que até então, todas as expressões que trabalham apenas números é o que nós chamamos ali de expressões numéricas, tá? E aí essas expressões que contêm letras, essas letras, a gente diz letra, mas o correto seriam variáveis ou incógnitas. Variáveis porque ela está no lugar de um valor numérico, tá? Esses valores numéricos você pode, dependendo da circunstância e do exemplo, você vai fazer as escolhas de acordo com a regra que ela estiver seguindo, tá? Essas incógnitas ou variáveis é você que escolhe, pode ser qualquer letra, qualquer símbolo, tá? Se você escolher um símbolo, você tem que convencionar que este símbolo representa a incógnita em questão, tá? Mas normalmente nós usamos letras do nosso alfabeto usual, tá? Aí, pessoal, o que acontece? Eu estou com um probleminha aqui no meu notebook, e aí o que vai acontecer? Espero que não caia, tá?
Mas se cair, tipo assim, se cair a minha apresentação, eu estou conectado em dois aparelhos, tá? E aí, se tiver essa quebrazinha, a gente faz aqui os ajustes, mas eu espero que não ocorra isso. Entretanto, eu estou vendo aqui que acho que o problema é sério de bateria. Mas vamos lá. A linguagem matemática de expressões algébricas são expressões que envolvem números e letras. Essas letras são variáveis ou incógnitas. Aí aqui nós temos um exemplo de uma expressão algébrica, tá? Aqui eu tenho multiplicação de potências de mesma base, tá? Potenciação, só que em formato algébrico. Aí o que acontece? Se eu tenho a mesma base com expoentes diferentes e eu estou multiplicando as duas, eu mantenho a base, no caso é A, esse A representa um número, e somo x mais y, que são os meus expoentes, tá? Ou se eu tivesse uma divisão de potências de mesma base, tá? Aí você tem que notar que eu estou dividindo bases diferentes, só que tem o mesmo expoente. Então, eu elevo ambas as minhas bases ao expoente m, e aí eu tenho A dividido para B. Tá? Aqui a gente mais adiante vai discutir sobre essa questão da restrição para o denominador B, tá? E aí eu poderia ter uma expressão algébrica, aí aqui já seria uma espécie de uma equação onde x é maior que y. Então, quando eu for trocar isso aqui por números, o x sempre tem que ser maior que y, e por sua vez y menor que x, tá? Então, essas variáveis, elas são números reais, tá? Então, aqui, você tem que notar que, como eu estou falando que essa variável é um número real, eu posso estar trocando esse valor desta letra por qualquer número real, desde que ele exista. E aí, veja só, o dobro de um número real será representado por 2 vezes x. Ou seja, o dobro é 2 vezes, e esse número real eu não estou especificando ele, então eu digo que vale x. A adição desse número real x a um número diferente dele. Se esse número é diferente de x, então eu uso uma segunda variável para representar esse número real. No caso, eu estou usando y. Então, a adição é mais de um número real x a um número diferente dele, então eu tenho x mais y. Tá? E a multiplicação desses dois números reais diferentes por, aí, para me representar isso aqui de uma linguagem usual para uma linguagem matemática, a multiplicação, ou seja, a multiplicação do produto, x é o primeiro número e y é um número diferente do primeiro, então x vezes y. Tá? Então vejam que as expressões matemáticas que apresentam números e letras, ou apenas letras, isso é chamado de expressão algébrica. Tá? Ou seja, toda conta que tiver pelo menos uma letra é chamado de expressão algébrica. Alguns livros também chamam de expressões literais, tá? Então, se tiver falando em expressão algébrica ou tiver falando de expressão literal, ambas têm o mesmo significado, ok? Exemplos. Usando letras, faça a representação do que se pede a seguir. Item A. O triplo de um número mais 6. Veja, eu quero o triplo de um número que eu não conheço, mais 6. Então, nesse caso, devemos lembrar aqui. Primeiro, o triplo representa uma multiplicação por 3. Como desconhecemos, ou seja, eu não sei que número é esse, eu vou chamar ele de x. Se você não quiser chamar de x, você chama de qualquer outra letra que você quiser. Um A, um B, um C, um D. Seu critério. Mais, tá? Ou seja, essa palavrinha mais representa a operação de adição e 6 representa o algarismo 6. Logo, podemos representar esta situação, problema que foi elencado aqui no início, o triplo de um número mais 6, por meio de uma expressão algébrica. 3, que vai multiplicar a minha variável, que eu estou chamando de x. Observe que entre o número e a variável não tenho indicação de operação, então você tem que subentender que entre o 3 e o x tem uma multiplicação, mais 6. Tá? Então, vale lembrar que na álgebra, a operação de multiplicação ela fica escondida. A gente está usando esse termo escondida, mas na verdade ela fica subentendida, que entre um número e uma letra existe uma multiplicação.
ok? Então, quando temos letras ao lado de um número, sabemos que é uma multiplicação, ou seja, aquele número que está na frente representa a quantidade de letras que eu tenho adiante, ok? Segundo exemplo aqui, ó, o dobro da idade mais 7. Então, veja, o dobro representa o quê? Uma multiplicação por 2, que é 2 vezes. Idade. Como desconhecemos a idade, vamos representar por uma letra qualquer. Como idade começa com I, então vamos usar, chamarei a idade de I. O mais, como eu disse no exemplo anterior, representa a operação de adição, sinalzinho de mais. 7 anos representa apenas por 7. Então, em vez de escrever 7 anos, eu coloco apenas o número 7. Então, escrevendo essa linguagem usual em uma linguagem de expressão algébrica, eu tenho 2 que multiplica I, ou 2i mais 7. Ok? 2i mais 7 é a representação matemática ou a linguagem matemática dessa linguagem usual, o dobro da idade mais 7. Exemplo, o terceiro exemplo, ou estou chamando aqui de C, tá? A terça parte, veja só, eu já estou começando a complicar o meu conjunto de sinais. Então, veja, a terça parte de um número menos a quinta parte desse mesmo número. Então, vamos organizar aqui as ideias. Como desconheço o valor do número, representarei esse número que eu não conheço por x. Tá? Então, eu não sei que número é esse. Como eu não sei, chamo de x. Tá? A letra você que decide, mas usualmente a gente começa pelo x. Depois, ele fala da terça parte de um número. Terça parte quer dizer que eu estou pegando este número que eu não sei e estou dividindo ele por 3. Tá? Então, esse número, como eu chamei ele de x dividido para 3, ou x sobre 3. Menos representa, se eu for representar por um símbolo de subtração é menos, tá? Ou tracinho. Quinta parte desse mesmo número, então agora eu quero a quinta parte desse mesmo número inicial. Como eu chamei de x, então x sobre 5. Ou seja, eu estou pegando esse número desconhecido e agora estou dividindo por 5. Quando eu junto todas esses conceitos parciais, eu posso representar essa situação aqui de que forma? X dividido para 3 menos x dividido para 5. Ou x sobre 3 menos x sobre 5. Tá? Isso daqui é a representação matemática da terça parte de um número menos a quinta parte desse mesmo número. Se no lugar desse x você usou um z, então seria z sobre 3 menos z sobre 5. Se você chamar esse x de coração, vai ser coração dividido para 3 menos coração dividido para 5. Joinha? Beleza. O quarto exemplo, a soma de dois números reais diferentes é igual a 9. Ou seja, eu estou somando dois números diferentes e o resultado da soma desses dois é 9. Ok? Então, vamos à conceituação para chegar à nossa expressão algébrica procurada. Como eu tenho dois números diferentes, eu não posso usar a mesma letra. Então, cada número se chama de uma letra qualquer. Tá? Então, para o primeiro eu chamei de x, para o segundo eu chamei de y. Como ele fala em soma de dois números, então soma representado pelo sinal de adição, e igual representa-se pelo símbolo de igualdade, que é aqui, ó, ficou menos, mas na verdade eu quero que vocês se atentem para este detalhe, que aqui é duas barrinhas, tá? Ele não é isso aqui não, tá? Ele é um símbolo assim, tá? Ok? Esse é o símbolo de igual. 9 se representa pelo próprio número 9. Logo, eu posso pegar esta situação, problema inicial, e transformar na seguinte expressão algébrica. X mais y, x mais y igual a 9.
Beleza? Então, essa aqui é a expressão que eu estou criando, tá? Então, essa daqui, ela é a linguagem matemática. Essa daqui do problema inicial, ela é chamada de linguagem usual, ok? Linguagem usual é aquela linguagem que eu escrevo, a escrita do cotidiano, por isso que ela é usual. E linguagem matemática é quando você usa símbolos, tá? Símbolos matemáticos são algarismos, letras e números, ok? Seguindo, aqui a gente vale lembrar para vocês, tá? Que expressões como o dobro de um número é 2 vezes alguma coisa, tá? Se alguma coisa eu estou chamando de x. O triplo de um número é 3 vezes x, ou 3 vezes alguma coisa, tá? Sempre tenha esse detalhe na cabeça. Quádruplo de um número quer dizer 4 vezes alguma coisa. O produto de um número por 5. Produto de um número por 5 é o mesmo quíntuplo de um número, tá? A metade quer dizer que eu estou pegando esse número e estou dividindo por 2. A terça parte eu estou dividindo por 3. A quarta parte por 4. A quinta parte por 5. A sexta parte por 6. A sétima parte por 7. A oitava parte você divide por 8. Toda vez que ele disser um valor, né, aqui você tem um valor matemático que é parte de alguma coisa, quando fala em parte de alguma coisa, estou falando de uma divisão. Soma, mais, união, o ato de juntar, de acrescentar, de adicionar, tudo isso é representado pelo sinal de mais. Subtração, diferença, menos, retirada, sinal de menos, tá? Produto e multiplicação, você pode representar por x, tá? Mas para que não dê confusão com esse x aqui da variável, eu vou orientar que vocês usem somente o ponto, tá? Ou simplesmente deixe ele subentendido que entre um número e uma letra eu tenho uma multiplicação, tá? E aí você não vai ter problema de interpretação. Aí aqui eu deixo um segundo vídeo do YouTube, tá? Esse aqui é um segundo vídeo que também vai falar sobre expressões algébricas, tá? Sugiro que vocês leiam, assistam, melhor dizendo, esse segundo vídeo, tá? Só dê o clique aqui, ó, e aí ele vai abrir em uma nova aba esta vídeo aula, beleza? Então, aí aqui, além de eu ter expressões algébricas reais ou expressões algébricas gerais, a gente também tem expressões algébricas do tipo que a gente chama de expressões algébricas racionais. Então, a expressão algébrica ela é racional quando ela não apresenta a variável em um radical, tá? Você tem que lembrar, radical é a raiz. Então, essa expressão algébrica ela pode ser racional, racional inteira ou racional fracionária. Qual a diferença de cada uma? Na expressão algébrica racional, ela não apresenta a variável num radical, ou seja, não tem raiz no meio da minha conta. A racional inteira, ela não apresenta a variável no denominador, na parte de baixo, tá? E a racional fracionária, ela apresenta a variável em algum dos denominadores, tá? Se tiver a letra em pelo menos um denominador, aí a gente diz que ela é uma expressão algébrica racional fracionária. E aí o que vai acontecer? Se eu tiver, por exemplo, A sobre B, tá? E aí, veja só, esse B que está aqui embaixo, ele tem que ser um B diferente de zero. Tá? Por quê? Porque se esse B for zero,
essa expressão algébrica, ela teria uma divisão por zero. E você dividir alguma coisa por zero é um tanto que absurdo. Vamos imaginar que você tivesse 1 dividido para x. Aí eu te perguntasse, quais os valores de x que validam este caso? Tá? Aí você tem várias considerações. Por exemplo, se o resultado tiver que ser positivo, só aceito o resultado positivo. Então, meu x, tá? Para resultado positivo, o x, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser maior ou igual a 1. Se eu colocar x igual a 1, 1 dividido para 1 é 1. Se eu colocar 2, 1 dividido para 2, dá meio. Meio é positivo. Ok? Se eu colocar um resultado, por exemplo, se eu colocar x igual a 0, isso aqui não existe. Tá? E se eu colocar um x menor ou igual a 1, aí no caso menor que 1 é 0, né? Então, se eu colocar um x menor que 0, melhor dizendo, menor que 0 é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até o menos infinito. Então, note que aí eu teria resultados negativos que em algum momento iriam tender a 0. Mas isso só se a gente estivesse falando de limite. Como não é o caso, então a gente considera que para x maior ou igual a 1, resultado positivo. Para x igual a 0, não existe solução. E para x é menor que 0, resultado negativo. Tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos de expressão algébrica racional inteira. Note que ela tem letras e números, tá? Só que não tem nada no denominador, ok? Veja, aqui eu tenho um fator, aqui eu tenho um fator, 2 fatores, 3 fatores. Um fator, 2 fator. Um fator e 2 fator. Mesmo eu tendo um fator na primeira, 3 fatores na segunda, 2 fatores na terceira e 2 na quarta, em nenhuma delas eu tenho denominador com variável. Tá? São apenas valores numéricos. Quando eu já falo de uma expressão algébrica racional que é fracionária, o denominador das minhas expressões, o que eles têm em comum? Eles têm variável no denominador, tá? Ok? Então, a regra aqui diz o quê? Que esse denominador, ele tem que ser diferente de 0, tá? E aí, claro, dependendo de cada caso é um caso, cada expressão é uma expressão, e aí a gente analisa sobre que ótica ele tem resultado ou não. Beleza? Só ver aqui o que nós temos a seguir. Perfeito. Então, vamos ver aqui alguns exemplos dessas expressões que a gente acabou de discutir, tá? Ok. Então, primeiro, dadas as expressões A, B, C, D e E, tá? Eu quero que vocês identifiquem quais delas são racionais inteiras, ou seja, racional inteira não tem variável no denominador. Racional fracionária é a que tem denominador, tem uma variável no denominador. Então, você vai observar, os itens A e o item C, você observar com bastante atenção, eles são o que nós chamamos de racionais inteiras. Por quê? Porque não tem variável no denominador. Já
B, C, ou desculpa, B, D e E, essas três aqui, elas apresentam variáveis no denominador. Se ela tiver esta característica, a gente diz então que ela é uma racional fracionária, porque tem uma fração e nesta fração tem uma variável no seu denominador. Aí você tem que lembrar sempre que esse denominador de cada fator, ele, por definição, ele tem que ser diferente de zero. Ok? Veja só. Apesar de eu ter essas expressões aqui, eu posso encontrar um valor numérico para elas. Tá? E aí o que acontece? Aqui eu já vou discutir sobre o valor numérico de uma expressão algébrica, ou seja, qual é o número que eu vou obter? Como é que eu faço para obter esse número? Que critérios eu vou usar para encontrar esse número? Então, para que vocês entendam, toda vez que eu estiver falando de valor numérico de uma expressão algébrica, ele é o número que eu vou encontrar quando eu trocar a minha variável por um valor numérico. Tá? Esse valor numérico ele vai ser indicado dentro do problema. Ok? Então, veja só. Na expressão algébrica, 4 que multiplica x mais 5, ou simplesmente 4x mais 5. Se eu trocar esse valor deste x por 8, o que eu vou encontrar como resposta? Aí nós vamos ter o quê? Que 4 vezes x, ó, veja que esse x, eu estou dizendo que ele vale 8. Então, ó, eu troco 4 vezes 8, que é igual a 32, mais quanto? O mais eu não mexi, então 32 mais 5, 37. Tá? Então, quando eu troco o valor de x por 8, dizemos que esse resultado 37 que eu encontrei, esse 37 aqui, ó, ele é o valor numérico da minha expressão algébrica quando x é igual a 8. Aí, veja só. Se eu trocar esse x para mais ou para menos, o resultado ele vai mudar. Por quê? Porque essa expressão algébrica aqui, mais para frente um pouquinho, a gente vai ver que ela é uma expressão algébrica de primeiro grau. Tá? Primeiro grau porque o expoente da variável é 1. Ou seja, ele admite uma resposta por vez. Tá? Ok? Tranquilo? Todo mundo suave? Então, veja só. Não esqueça a nossa definição, tá? Esse valor numérico é o valor que eu vou encontrar quando eu trocar um número pela variável que está sendo especificada. Ok? Agora imagine você que o nosso problema, o problema anterior, esse aqui, 4x mais 5, agora o meu x é menos 3. Então, lembra, a minha expressão era 4 que multiplica x mais 5. Então, agora eu estou trocando x por menos 3, ou seja, onde tiver x, eu troco pelo número menos 3. Então, 4 vezes menos 3, você multiplica primeiro os números. 4 vezes 3 é 12. Positivo com negativo, negativo. Isso que eu estou fazendo, jogo de sinais. Se você tiver dúvida, recomendo que você faça uma revisão sobre o jogo de sinais. Então, 12 negativo, mais 5. E aí, quando você pega o número negativo com o número positivo, subtrai e mantém o sinal do maior. O maior é 12, 12 é negativo, então 12 menos 5, 7. Beleza? Então, esse menos 7 que eu achei, ele é o chamado valor numérico de uma expressão algébrica quando x é igual a menos 3. Note
que quando x era 8, tá? 8, nós achamos o quê? Nós achamos 37. Quando eu troco x para um valor negativo, eu tenho um valor negativo de... Opa, desculpa, não é menos 7. Acho que já é emoção. Olha só. Quando eu escolhi o x igual a menos 3, a minha resposta foi menos 7. Então, o que é que você percebe? Que enquanto maior o valor de x, maior será o meu valor numérico final. O contrário, enquanto menor for o meu valor numérico de x, tá? Menor ainda será esse número, no sentido negativo. Beleza? Imagine que eu tivesse a expressão agora, menos 6 que multiplica x² mais 2 vezes y. E aí eu estou substituindo para x igual a 2 e y igual a 5. Ou seja, eu estou dizendo que o x é igual a 2, ou equivalente ao número 2, e y equivalente a 5. Então, aonde tu vê x, troca por menos 2, aonde vê y, troca por 5. Então, nós vamos ter menos 6, que multiplica menos 2 ao quadrado, mais 2 vezes 5. Negativo está fora com 6, então deixa ele lá. 2 ao quadrado, mesmo sendo base negativa, o expoente é par a 4. Então, você fica menos 6 vezes 4, mais 2 vezes 5, 10. Tá? Então, esse 6 aqui, ele manteve. Esse cara aqui, fiz o produto, ficou positivo. Isso daqui, opa, veio parar bem aqui. Tá? Feito. Vamos apagar aqui um tiquinho. Muito bem. Bonitinha. Perfeito. Tá? Então, matemática básica. Negativo mantém, C vezes 4, 24, mais 10. Negativo com positivo, subtrai e conserva o saldo maior. Então, aqui o meu resultado é menos 14. Ou 14 negativo. E aí nós fazemos aqui, ó, esse resultado de 14 negativo é o valor da minha expressão algébrica quando x for menos 2 e y for igual a 5, tá? Aqui nós temos uma terceira, essa aqui é a terceira vídeo aula do YouTubers. Beleza? Assistam lá, não é oitava, meu filho. Jesus, misericórdia. Gente, eu acho que deve ser o som, não sei. Mas eu tô dormindo bem. Na verdade, eu trabalho mesmo, tá? Essa aqui é a terceira videoaula de hoje. Beleza? Aí, veja só. Quero que vocês guardem algumas observações. A condição para que uma expressão algébrica racional fracionária exista é que esse denominador não pode ser zero. Primeira regra que você tem que lembrar. Segunda, a variável do numerador não interfere na condição dessa minha expressão. Então, por exemplo, se o numerador tiver, a variável tiver no numerador, tipo x sobre 4, tudo bem? Se eu tiver assim, ela é uma expressão algébrica racional ou fracionária? Aí você vai observar. Variável no numerador, logo ela é o quê? Uma expressão algébrica racional. Tá? Então, se essa variável estiver no denominador, não importa quantas tiverem, ela não interfere na condição da expressão. Tá? E essa condição, para que uma expressão, como essa que eu acabei de escrever, seja dita como expressão algébrica racional,
existe a necessidade de que o radicando dessa raiz quadrada seja bem maior ou igual a zero. Por exemplo, se eu tiver, sei lá, x dividido para 7, tá? Tudo bem? Deixa eu pegar aqui um negocinho aqui. Aqui. Perfeito. Se você tirar 1/7 de um número, é o mesmo que você multiplicar por 0,1428571. Se eu pegar isso e multiplicar por 7, será que dá 1? Dá 1, sim. Tá? Então, aqui eu estou pegando um valor, um decimal exato, ou é um decimal exato porque eu sei que ele vai até aqui, mas se eu metesse uma dízima periódica bem aqui, ó, ou colocasse um número aqui que não permitisse fazer a volta, ele é um número irracional, tá? Então é sempre bom vocês estarem revisando o que é um número racional. E aí, para ficar mais claro para vocês, eu estou deixando uma quarta videoaula do YouTube, tá? Para vocês assistirem, assistam todas as videoaulas, tá? Porque se você assiste a videoaula, você consegue perfeitamente resolver, você consegue se organizar, você consegue muita coisa. E no final não fique igual essa mocinha, pensando onde foi que eu errei e que eu podia ter melhorado, tá? Espero que vocês possam ter aproveitado, tá? Desejo uma excelente tarde a todos. Eu vou carregar essa aula para a nossa plataforma, tá? Lembrando que a atividade também vai ser postada na plataforma. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer questionamento, qualquer sugestão, deixe para nós lá no grupo do WhatsApp, ou você pode deixar também via plataforma. No mais, se você for sair, saia de máscara, se protejam, cuide de si, cuide dos seus próximos, aguarde o seu momento para tomar vacina, logo, logo será anunciada a vacinação para os adolescentes de 17 a 19 anos, não perca o prazo, se tiver que pegar uma filhinha, pegue essa filha de boa, vá com máscara, se protejam, se cuidem, tá? A vacina, ele não vai te impedir de pegar esse vírus, mas a vacina vai te dar possibilidades e garantias de não precisar que Deus o tenha, que Deus o livre de uma internação, tá? Que ninguém quer chegar a esse momento, porque quando chega esse momento da internação, o negócio está bem sério. Então, pessoal, muito obrigado pela paciência de vocês, de terem tentado entrar na aula hoje, mas infelizmente por conta das condições de acesso e permanência não foi possível, mas eu aqui estou firme e forte gravando a aula para vocês, para deixar a todos. No mais, ó, beijo a todos, preencham as frequências que eu mandarei e até a semana seguinte. E bora trabalhar. Tchau, tchau a todos.